Veio sobre a CPMI do 8 de janeiro. Veja só, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, já tem os nomes para a CPMI. Na Câmara dos Deputados, o partido vai indicar 3 nomes para compor a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. São eles André Fernandes, Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem. No Senado, a sigla pretende indicar Jorge Seif e Magno Malta. Em contrapartida, o governo deve selecionar os senadores Omar Aziz, Humberto Costa, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e o deputado federal André Janones. A CPMI deve durar 4 meses. E mais uma informação, há pouco o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e no perfil do ministro interino foi publicada uma imagem, no perfil do Capelli no Twitter foi publicada uma imagem desse encontro de hoje. José Maria Trindade, que nos diz dos nomes escolhidos até agora para a CPMI, ainda não está batido o martelo, né? Mas as indicações iniciais são essas, são esses alguns dos nomes que a gente já destacou aqui. Que tal, Zé? Os partidos políticos é que indicam, né? O líder, ele pode indicar e pode, inclusive, trocar, né? Nomes nas comissões, inclusive na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas é assim, o regimento manda exatamente assim. Então, os partidos indicam, essas são as indicações mais assim de ponta, porque haverá uma disputa muito grande. É uma disputa de narrativa, né? O governo quer manter essa história de que bolsonaristas, num golpe de Estado, para destruir as instituições, e esses invadiram o Congresso e tal. E houve uma perplexidade geral diante de um fato inédito, nunca houve uma invasão assim, nunca, né? Na história do Brasil houve uma invasão assim, e agora a gente vê que a história é meio diferente, que existiam 2 grupos, e a CPI vai exatamente entrar no meio disso aí. Eu já sei, inclusive, que a tendência, e já existe demanda nesse sentido, de pedir também, como no Palácio do Planalto, a divulgação dos vídeos do Congresso e do Supremo. O Congresso, meu amigo, ele é dirigido por um Big Brother. Câmera para todo lado. Existem câmeras lá que pegam placa de carro lá na rodoviária, filma a mais de 5 quilômetros, né? Poderosas. E deve ser assim. A tecnologia facilita o trabalho dos policiais da Câmara Legislativa, porque ali eles podem atuar exatamente onde deve ser e economiza, no sentido de trabalho e do dia a dia, né? Essas imagens são fundamentais também da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. Quanto à composição, é isso aí, Vitor. Nós estamos vendo aí os grupos brigando, disputando, e o comando desse plenário é muito importante. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro cochilou e deixou os partidos de hoje, que são de governo, né, dominarem a CPI da pandemia, e a gente viu aquele show desequilibrado, né? Agora vamos torcer que pelo menos seja equilibrado o plenário, né? Para ver o que acontece nessa comissão parlamentar de inquérito, que é inevitável. E, Cláudio Dantas, como é que a gente deve interpretar, Dantas, essa informação que trouxemos, essa imagem do encontro do ministro interino Ricardo Capelli com o ministro Alexandre de Moraes? Qual a mensagem que fica, Dantas? Bom, o Capelli está aproveitando o momento dele para talvez se cacifar politicamente uma próxima campanha. Ele acaba ampliando o poder do Flávio Dino na esplanada. E isso vai ter algum tipo de consequência interna. A gente sabe que existe uma briga interna no governo, no próprio PT, sobre quem, né, vai estar cacifado para suceder o Lula em 2026, se o Lula chegar lá. O Capelli, ele cumpre missão. Cumpriu a missão lá na intervenção determinada pelo Lula e agora está cumprindo a missão no GSI. O que o Lula disse para ele? Ele acabou de comentar com a imprensa na saída desse encontro com o Moraes. Eles já trocaram 35% dos funcionários do GSI e o Lula mandou ele acelerar esse processo para trocar todo mundo, substituir, fazer uma limpeza geral. Eu já vi isso acontecer em outros momentos, né? Uma decisão muitas vezes tomada por impulso, na paixão, ou até para apagar digitais, né?
pegadas, rastros, se ela não for muito bem feita, ela cria um vácuo, ela cria um apagão de dados, porque você ali no GSI, você tem uma estrutura que ela é de Estado, é um órgão que já se chamou Casa Militar em diversos momentos da história, mas ele é um órgão que, além de cuidar da segurança da presidência, que hoje está dividida com a secretaria criada pelo Lula, com a Polícia Federal, ele produz informação estratégica, ele faz análise de cenário, ele faz diagnóstico de infraestruturas críticas, ele planeja, ele produz conhecimento. E isso só é possível a partir justamente de funcionários técnicos, de funcionários de carreira. Por isso, você tem ali muitos funcionários que trabalham a fio ali, militares e civis, que estão incorporados ao corpo do GSI há muitos anos. Infelizmente, é possível que se perca esse conhecimento e essa produção. Talvez seja isso que o Lula queira finalmente. Ele talvez esteja querendo enterrar de vez o GSI. Resta saber como os militares vão reagir, porque também é um órgão historicamente comandado por militares. Até mencionei na sexta-feira, o Lula chegou a convidar um general, né, para ocupar ali o comando do GSI. Esse general havia feito críticas à decisão, ao decreto do Lula que separou a segurança do presidente e a entregou à Polícia Federal. Então, agora a gente percebe que o discurso está mudando e provavelmente a gente vai ver um movimento de afastamento ainda maior do governo Lula em relação aos militares, em relação à caserna de uma maneira geral. Perde o governo, perde o Estado. E claro, a gente vai ter consequências políticas disso. Vamos ver, vamos acompanhar.